Vambora. 3, 2, 1, ok. Tá no ar mais um Quem Pode, Pode, o podcast de quem tem história pra contar. Tá no ar mais um Quem Pode, Pode, o podcast de quem tem história pra contar. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui o desenhista e quadrinista Giorgio Galli, mais conhecido como Gico. E aí, Gico, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, eu te agradecer por você estar aqui. Eu que Contar agradeço. um pouco aí da sua história pra Eu gente. que agradeço o convite. Desculpa eu estar desenhando ao mesmo tempo, porque eu estou com um prazo apertado para entregar esse trabalho. Mas eu consigo, desde a escola, eu consigo falar e desenhar ao mesmo tempo. Gente, vocês terem noção, ele tá desenhando, né? Tem um trabalho aqui para entregar que ele falou. Vocês terem noção da habilidade do cara. Então, conforme a gente vai conversando, Eu vou rabiscando. ele vai desenhando. E não tem referência, tá? Então tem outra câmera pegando aqui o que ele tá fazendo. Mas, Gico, me diz aí, quem é Giorgio Galli? Bom, eu sou... É você, né? Hoje trabalho como ilustrador, né, desenhista, quadrinista. Sou formado em comunicação social, em jornalismo. Trabalhei já com jornal, trabalhei em redação, fazendo matéria, subindo favela, fazendo greve, essas coisas de pauta geral. Lá no jornal mesmo também peguei uns trabalhos de ilustração, fazer alguma coisinha ou outra de ilustração. Qual jornal? Jornal Fluminense, em Niterói. Niterói. Na época eu fazia faculdade lá. Aí, eu me formei na época do Collor. Collor era presidente, ele tinha acabado de afundar o Brasil. Então, foi muito difícil arrumar trabalho. Aí eu tive que voltar para aqui para a cidade. Acabei trabalhando aqui na rádio. Hoje é a Rádio Costa do Sol, chamava 560. Era uma rádio AM, né? AM AM 560. de jornalismo. E eu trabalhei lá como jornalista, mas não fiquei muito tempo também. Não bateu, não casou muito santo na época lá. Um trabalho muito puxado. E aí fui fazer mil outras coisas que não desenho e jornalismo, porque realmente a situação não estava boa da economia do país. Trabalhei de tudo um pouco, trabalhei com venda, trabalhei com veículos, trabalhei dando aula de arte em escola, trabalhei dando aula de inglês em curso do CCA, na época, trabalhei muito tempo dando aula. E foi isso, até conseguir voltar para a minha área preferida, que é o desenho, e hoje eu vivo só de desenho. E você daqui de Ararama mesmo? Sou. É filho da terra? Na verdade, eu nasci em Niterói, mas porque na época tinha uma coisa com o pediatra, alguma coisa assim. Então eu fui lá para nascer e voltei. Depois eu acabei voltando para lá, morei lá até 8 anos e voltei para Ararama de vez. Aí não. Essa aí é para estudar? Aí voltei só para fazer a faculdade, né? Fiz faculdade no Rio. Depois eu voltei e fiquei. Daí não saí mais. Nem quero sair. E aí começou, né? E você faz essa parte do jornalismo, né? Uhum. Como é que você entendeu? Né? Primeiro, quando que você teve esse contato com desenho? Você sempre desenhou? Sempre desenhei. Na verdade, a minha mãe incentivava muito a gente. Tentou até buscar curso de desenho, mas não era uma coisa muito comum na época. Não tinha. Ainda não é, né? Não tinha muitos não. Na época, se hoje tem poucos, imagina na época. Então, a minha mãe incentivava, botava a gente sentado no chão, papel, lápis de cor, lápis de cera, comprava gibi, deixava gibi, a gente olhava o gibi, tentava desenhar. Ela desenhava, a gente pintava. Então, meu primeiro contato com o desenho foi por causa dela e dos desenhos da televisão. A gente sentava, chegava da escola, sentava para ver desenho animado, geralmente os desenhos da Marvel, que na época passava num programa chamado Capitão Asa. A gente chegava da escola, sentava para ver o Capitão Asa, passava o desenho da Marvel, aqueles heróis japoneses, e aquilo era muito... entusiasmava, né? Eu tinha, 6, 7 anos. Gostava de fazer aquilo, era uma coisa que me dava prazer. Então, como uma atividade prazerosa, acredito que eu passava muito tempo fazendo aquilo. Desenhando, porque é uma coisa que eu gostava. Criando historinhas, fazia uns gibizinhos, como as crianças fazem. 7, 8 anos. E aí não parei mais. Desde que você se lembra desenhando. Desenhando, Tem uma coisa engraçada para contar. Quando eles iam me levar para tomar vacina, o prêmio assim, não, vai doer, mas não tem problema não, que a gente vai parar numa papelaria, vamos comprar bloco e hidrocor e você fica desenhando lá enquanto está tirando. Então, desde sempre eu tive esse contato com o desenho. E era tão gostoso que eu preferia, né? Tomava vacina, mas eu sabia que eu ia ter um papel novo ali para desenhar. Então, sempre gostei de desenhar. Mas mais alguém além, assim, na sua família, né? Se tornou profissional? Não.
Não, meu irmão é arquiteto, mas não é, mas... é outra área, né? Ele trabalha com desenho, mas não é o desenho artístico, né? A gente fala aqui do desenho mais desenho de quadrinhos, desenho de personagens. Aí você era aquele garoto que na escola desenhava pra todo mundo, tinha que fazer um Eu vendia, trabalho, né? eu era empreendedor desde aquela época, porque eu vendia os desenhos, eu não dava. Era assim, desenha um dragão aqui na minha... Tinha uma época que tinha uma moda de desenhar dragão na bermuda. Aí todo mundo queria ter a calça jeans ou bermuda desenhado dragão. Aí você manda a sua bermuda, eu levava pra casa, fazia com lápis de cera e Olha só. nanquim, E aí eu vendia. Falei, não, é tipo, não sei a unidade monetária da época. 5 dinheiros, assim. Aí eu pedia. E eu vendia os desenhos. Fazia quadrinhos e vendia na escola. Eu usava agora, olha o DNA, hein? Eu usava o mimeógrafo da escola para fazer o quadrinho. Aí, mimeógrafo, para quem não sabe, que não nasceu nesse século, era uma máquina de reprodução à base de álcool. A gente desenhava num papel carbono, aquilo passava numa manivelinha e fazia, sei lá, 50 cópias. E eu vendia. Então, o desenho sempre foi uma coisa de empreendedorismo também aliado à parte artística, prazerosa. O gosto, né? Isso, de fazer uma coisa que eu amo fazer. E aí você começa nesse desenho profissional com quantos anos? Profissional. Aí você não chegou a fazer curso nenhum? Não, de desenho não, infelizmente, não. Só Aí você foi, autodidata. fez faculdade e tal, não sei o quê. A faculdade foi de comunicação. Mas não tem nada a ver. Não tinha nada a ver, infelizmente. Tentei até aplicar alguma coisa, mas tudo que eu aprendi de desenho foi sozinho. Então você é autodidata. Sou autodidata. Tem altas habilidades no desenho. Eu comprei muitos livros e na época não tinha YouTube para ver tutorial. Então eu lia os livros e tentava reproduzir o que estava sendo passado ali pelos mestres e também aprendi muito vendo os quadrinhos que eu gostava de consumir, de comprar. Então eu olhava um ilustrador, tentava pegar daquele ilustrador, aprendi tal coisa, como desenhar um braço. Esse aqui eu aprendi como fazer um sombreamento, como desenhar o nariz de um ângulo tal. Então você vai pegando... Isso foi sua vida? Aos pouquinhos você vai pegando lições de um ou de outro desenhista. Mas como é que pode, né? Você é a paixão, né? Porque acho que não é comum uma criança gostar de gibi. Mas assim, a criança interessar por aquele traço, né? Por uma sombra, como faz um braço, é porque tem paixão por aquilo ali, né? Isso. E qual foi a dificuldade que você encontrou? Teve dificuldade? Não é um campo que eu assim, aconselharia alguém a adotar se quer ficar rico. Porque não é aquilo que... Não tem muito, né? Hoje está crescendo o campo, porque o que acontece? Antigamente você fazia o desenho só para, digamos, só para a indústria de quadrinhos. Hoje o cara que faz desenho, ele pode trabalhar com videogame, ele pode fazer concept para cinema, TV, está ampliando muito esse campo também. Tudo é a mesma base. Então o cara pode, a partir da base que ele vai aprender estudando para fazer quadrinhos, ele pode aplicar em outras indústrias. Então tá aquecendo o mercado. E é uma coisa que a tecnologia ainda não substitui. Não tem como. É o que eu quero dizer com isso. Você pode usar o computador para desenhar, mas o computador sozinho ele não consegue ainda criar desenhos de maneira que sozinho ele resolva uma história só o computador. Ainda não. Você ainda precisa do elemento humano para poder programar, construir, interpretar, né? Tudo aqui, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui. Os personagens estão interpretando, é como se fossem artistas numa tela de cinema. Então, essa cena aqui, por exemplo, os caras estão em pânico porque estão vendo uma invasão alienígena, né? Algo acontecendo no céu. Então, eu tenho que desenhar eles dessa maneira. Eu tenho que passar na expressão facial, a expressão corporal, o enquadramento, tudo isso tem que passar essa qualidade, o que está acontecendo. E isso ainda o computador não tem, é a emoção que o artista tem para passar. O sentimento, né? O sentimento. Então, ainda tem esse campo que está ampliando. Na época, não era tão interessante. Então, se você vai entrar nessa, se o cara está afim realmente, eu amo quadrinhos, eu quero ser artista de quadrinhos, eu quero trabalhar com desenho. Não é uma coisa tipo direito ou medicina que você, em qualquer lugar, você pode exercer sua profissão. Demanda, eu acho que um pouco mais de perseverança, porque não é tão fácil, mas é ao mesmo tempo muito prazeroso. Eu não sinto que eu estou trabalhando, na verdade, acho que eu roubo um pouquinho no jogo, porque eu estou brincando o tempo inteiro e os caras estão me pagando, então tá valendo. Agora, brincadeiras à parte, demanda de muita perseverança de sua parte para poder você até conseguir. Ser reconhecido, né? Ser reconhecido, não é fácil, não é de uma hora para outra, né? Demora. Você demorou quanto tempo? Para ter seu nome reconhecido como um desenhista e quadrinista. Eu acho que não sou reconhecido, não. Mas eu já estou trabalhando profissionalmente com quadrinhos desde 2010.
Que eu 12 anos. eu comecei a lançar meus quadrinhos de maneira autoral. Aí eu comecei a participar dos eventos de quadrinhos. Aí você vai e começa com uma banquinha pequenininha, daqui a pouco você melhora, começa a ter acesso a outras... as pessoas começam a já te procurar, já conhecem o seu trabalho, mas isso é um trabalho de formiguinha, é bem aos pouquinhos. Porque você faz o gibi, né, que chama, mas até vender, um exemplo, para ter retorno, demora, né? Não, a gente nem... Para te falar a verdade, o retorno em vendas não é o forte. Eu penso assim, quando a gente faz o quadrinho autoral, é mais para você bancar a sua estadia naquele evento. Nem que vai te dar lucro. O lucro não vem através disso. O lucro pode vir, talvez, através de por exemplo, licenciamento. Você pega o seu personagem, alguém se interessa por ele e quer adaptar para Netflix, por exemplo. Aí, de repente, você vai ter um retorno financeiro legal. E acontece, muito. Já aconteceu com você? Não, ainda não. Espero acontecer um dia. Mas acontece muito porque essa mídia streamada, tipo Netflix, Prime Video, eles estão constantemente em busca de conteúdos novos, inéditos. Então, pegar um personagem de quadrinhos que não seja da Marvel ou da DC, que é muito mais caro, de repente é uma boa. Então, eles podem encontrar... E vem acontecendo. Volta e meia, um ou outro personagem acaba chegando... Não brasileiro, mas do mundo dos quadrinhos em geral, acaba chegando num streaming desse da vida aí, e o criador acaba ganhando dinheirinho extra aí, que com certeza não ganharia fazendo os quadrinhos. E você já fez alguma coisa sem ser de quadrinhos? Você já foi para alguma outra área? De game, alguma coisa? Não, game não. Eu trabalhei com concept de animação, fiz personagens para animação, personagens para empresas, mascote, sabe, de empresa. Trabalhei muito com isso, muito. Aqui na região e fora também. Criar personagens institucionais, que a gente chama, para empresa. E quadrinhos institucionais também. Tipo cartilha de treinamento, alguma coisa ligada a alguma data específica, tipo Dia dos Namorados, aniversário de empresa. Aí você pode fazer quadrinhos também e ganhar um dinheirinho assim, nessa uma coisa um pouco menos autoral e mais comercial. Entendi, mas de outra coisa, tipo assim, de game nada, né? Não, game nunca trabalhei. Mas é um campo vastíssimo, vastíssimo. Mas porque ninguém te procurou, né? Na verdade, você acaba direcionando sua carreira. Se você trabalha com quadrinhos, você divulga que você faz quadrinhos, quem te busca são pessoas que querem trabalhar com quadrinhos. Um cara de videogame vai buscar um cara de quadrinhos. Pode até ser mas tem pessoas que se dedicam somente a conceito de personagem de videogame. O cara faz aquilo. Então, provavelmente, as indústrias de game vão buscar esses caras. Assim como o cara me buscou, viu meu trabalho lá no Instagram. É isso que eu quero, esse traço que eu gosto. Aí minha história é assim, eu acho que dá pra gente fazer um bem bolado. E foi assim. E esse trabalho que você tá fazendo é pro quê? Pra uma editora americana, uma pequena editora, não é uma Marvel nem DC da vida, mas é um trabalho legal, tô gostando muito de fazer, porque são roteiros que, como o cara falou, né? Casa, né? Esse cara te achou pelo Instagram? Ele achou no Insta. E aí? Ele mandou direct? Mandou e-mail. Os gringos, pelo menos, ele não é... Eu até falei, você não tem WhatsApp pra gente? Não. Por e-mail, vamos fazer tudo por e-mail. É bom que fica tudo documentado, bonitinho, eu guardo tudo, tá direitinho ali, né? O que pagou, o que entrou, o que saiu, tá tudo certinho. Mas é tudo por e-mail. Não rola no direct, não. A gente até falou pro direct, mas foi bobeira, assim, foi alguma coisa. Eu tava fazendo um concept do personagem, aí ele tava online, eu falei, olha só, fiz aqui, legal pra caramba, mas foi só isso. O grosso da comunicação é por e-mail. E só por e-mail? Por e-mail. Não conhece nada, por e-mail. Não, nunca vi. O outro cara da animação, a gente se falava muito por Zoom. E eu achava um saco. Eu falei, cara, não dá pra gente falar no WhatsApp, mandar uma mensagem, dizer umas coisas mais rápidas, não, porque ele ficava, falava. Mas esse é mais direto, assim, sabe? Mais profissa. Porque eu fico sem palavras, porque eu fico imaginando. E assim, pra mim é muito surreal que... Gente, ele tá rabiscando. Eu tô fazendo o esboço. Se eu for fazer rabiscando, pelo amor de Deus. Não, é rabisco mesmo, é rabisco. Isso aqui não é desenho ainda. Não, mas já surgiu ali, ó. Tem dois personagens. Parece que tá subindo em algum lugar. Vai entrar numa nave aqui. Isso aqui é uma história de ficção científica. Então tem muita nave. Tá dando muito trabalho porque são cenários muito complexos. A outra que eu tinha feito pra ele, os cenários são mais simples. Se eu fizer isso, não vai sair nada. E aí você uma estrela. Tem que trabalhar a perspectiva. Por exemplo, as cenas não podem ser sempre do mesmo ângulo. A câmera não pode estar parada como tá aqui.
É porque isso é movimento, né? Tem que ter movimento o tempo inteiro, apesar de ser papel e ser uma coisa impressa, a sensação para o leitor tem que ter que tá em ação o tempo inteiro. Então eu mudo o ângulo da câmera, eu mudo o ângulo a posição dos quadros, eu mudo a aproximação, zoom in, zoom out. Então toda essa narrativa gráfica também, o ilustrador de quadrinhos tem que ter essa preocupação. Não basta só saber desenhar, você tem que saber contar uma história com desenho. Assim como você falou aqui, olha o que está acontecendo, você não leu nada e está de cabeça para baixo. Então eu contei essa história para você visualmente. Você nem... tem um cara apontando, tá com perigo, aqui tá outro lado, estou entrando em algum lugar. E eu não escrevi uma palavra aqui ainda. Isso é a narrativa visual. É uma coisa importante para alguém que quer ser desenhista de quadrinhos. Tem que saber contar a história, não basta só saber desenhar. E você faz os desenhos no papel e depois? Aí depois eu digitalizo e eu uso um software chamado Krita, que é um software de desenho. Ele é próprio para desenhistas. E aí, nesse software, eu faço o letreiramento, onde tá essas caixinhas listradinhas aqui, é onde vai entrar o texto do quadrinho. Ah, sim. Né? E a arte final, que é o quê? A arte final, ela vai com um preto limpo e vai por cima desses traços em cinza, mais sujos, e depois eu elimino isso aqui tudo. É como se eu redesenhasse aqui tudo de novo com o nanquim. Fica tudo limpinho, prontinho para ir para impressão. Aí daí eu fecho em PDF e ele imprime lá nos Estados Unidos. Mas aí ele bota os textos ou você que bota os textos? Não, ele manda para mim o texto, eu já coloco. Já tá tudo aqui. Você coloca os textos, manda e fecha tudo. Você manda tudo pronto, só vai pronto. imprimir. Só vai imprimir. Não, ele faz a montagem lá do fechamento do arquivo, ele que faz. Eu só mando as páginas. A imposição de página, fechamento do arquivo. Você manda a página no tamanho que vai ser no tamanho real? Na verdade, não, é um pouquinho maior. Depois é uma redução, porque quando reduz o desenho fica com mais qualidade, né? Fica mais nítido. Então a gente manda sempre um pouquinho maior. Mas já dentro da proporção da página que pede lá, a gráfica pede. Aí tem que saber isso, um pouquinho de programação visual, de design também. E você já teve algum personagem conhecido? Seu? Aí tem que ver o que é conhecido, né? Do grande público, provavelmente não. Agora, do pessoal que é desse meio de quadrinhos, já tem personagens que o pessoal já conhece, já busca, já sabe quem eu sou. Quando vai no evento, o cara que tem um personagem que eu criei chamado Salomão Ventura. Esse personagem é do folclore, ele é como se fosse deixa eu colocar mais ou menos, ele é como se fosse um investigador paranormal, só que relacionado às lendas do folclore brasileiro. Então são histórias que eu pego as histórias do folclore tradicionais, antigas, e dou uma repaginada para os dias de hoje. Então as histórias se passam no dia de hoje, e aí tem o Saci, tem um lobisomem, tem esses caras assim, mas com uma pegada de terror. São histórias de terror com folclore no Brasil nos dias de hoje. E aí esse personagem já tem 5 edições. Caraca. E já vendeu quantos? Cada vez que você tira É gibi, né? Gibi ou quadrinho, ou HQ. Gibi é um nome que surgiu há um tempão e acabou ficando. Era o nome de uma revista, Gibi. Chamava Gibi. E acabou as pessoas veiculando o nome à mídia como um todo. E aí serve Gibi. Cada vez que eu rodo 1.000 exemplares. Que é eu mesmo que rodo, então a gente não tem grande tiragem, não. Aí algumas dessas tiragens já se esgotaram. A mais recente ainda tem bastante, que eu rodei em 2019. Ainda tem bastante lá. Caraca. Eu fiz uma reedição de uma que já tinha esgotado. E você vende aonde? A gente vende em eventos. Vende online? Online. Na loja do Salomão Ventura mesmo tem. Aí manda pelo correio. Manda pros caras pelo correio. Mas assim, é muito difícil o Brasil é um país difícil de você atingir. Primeiro, banca tá acabando, né? Aqui na cidade mesmo temos uma banca, 2. Na rodoviária, né? 2 bancas só. Verdade. Você vai em cidades tipo Cabo Frio, daquele tamanho, que é bem maior que Araruama, tem 5, 6 bancas. Tá acabando. Então os pontos de venda para quadrinhos estão se esgotando cada vez e migrando cada vez mais para e-commerce, né? E também tá tentando se fazer uma migração para o digital, para leitores. Tipo o e-book, né? Exato. Mas aí tem um problema geracional, porque quem já é leitor de quadrinhos não curte muito ler um tablet. Quem gosta de livro é difícil, né? Gosta muito de papel, né? Então ainda tem uma resistência para essa migração. E quem ainda não é leitor de quadrinhos
é tão impactado por tantas outras coisas. O cara às vezes é fã do personagem, mas não é fã da origem do personagem, que é o quadrinho. Por exemplo, você falou do Homem de Ferro ali, do teu filho. Isso. Ele deve ter nunca lido um gibi do Não. Homem de Ferro na vida, mas é fã do Homem de Ferro. Gosto. O Homem de Ferro é um personagem... Homem-Aranha. Então, são todos personagens que vêm dos quadrinhos e essa nova geração de fãs não teve contato com os quadrinhos, só com o cinema. É só com Então, televisão. Então a gente tem esse conflito geracional aí. Os caras são fãs de personagens, mas não consomem a mídia original deles. Então é uma coisa pra gente resolver aí. E quadrinho é leitura, né? E leitura trabalha outros elementos na cabeça diferente de um filme. Trabalha a linguagem, trabalha a criatividade, trabalha um monte de coisa. Imaginação, né? Tudo isso. Porque você então, tá imaginando ali, ok, você sabe que é um movimento, mas às vezes você fica dentro daquilo ali. a imersão numa história em quadrinho, se o cara é um bom contador de histórias, é total, você esquece que você está lendo uma história em quadrinho. Você está dentro da história, igual se você estivesse no cinema, você está na história. Então, se o cara consegue ser um bom quadrinista, consegue arregimentar aquele leitor para sempre. O problema é trazer os caras, esses novos leitores, né, que tá o pessoal lendo cada vez menos, não só quadrinhos, lendo cada vez menos, ponto. Os leitores estão acabando. Pessoal, é tudo teclado, as palavras são as palavras estão sumindo, né? Tá cada vez menores as palavras, TC, VC, KKK. Então é um pouco triste. Então, no caso, o seu público hoje é de qual faixa etária? Eu diria que é a maioria de 25 a 45 anos. Pouquíssimas crianças. Crianças, nenhuma. Não é para até poucos. A temática dos meus quadrinhos não é infantil. O Salomão Ventura é muito pesado, é uma história de terror pesada, tem violência, então eu não deixo meus filhos lerem. Não é para pré-criança, mas tem essa coisa também. Ainda hoje muita gente acha que quadrinho é um produto infantil e nada podia ser mais. Para explicar melhor isso é o seguinte: é tipo o quadrinho, a revista é como se fosse a sala de cinema. E ali você vai ter desenho animado e você vai ter filmes de terror pesadíssimos. O quadrinho é a mesma coisa. A revista é como se fosse a tela de cinema. E dentro ali da revista, da história, tem de tudo que você possa imaginar. Tem histórias para criancinha, tipo Turma da Mônica. É isso que eu falo, Turma da Mônica é que é bem infantil. E você tem histórias para... Não necessariamente que abordam temas como sexo ou terror. Mas política, você tem jornalismo, tem coisas que são muito distantes do universo infantil e são narrados em quadrinhos. Tem muita agora que faz muito sucesso biografia, ou autobiografias ou biografias de personagens históricos famosos. E são muito boas. É? Muito Nunca boas. vi. Pois é, tem muito. Então você acha que uma criança, para você, a criança já tem que ter um contato, né, com o quadrinho da faixa etária dele. Com certeza. Não pode... Tem essa divisão mesmo. Quadrinho para criança, quadrinho para adulto, quadrinho para adolescente. Tem isso. Uma criança não pode... começou a ler, você acha que a criança seria ideal ele já pegar um quadrinho? Eu acho quadrinho uma ótima porta de entrada para leitura de maneira geral. Porque você vai criando o hábito de ler. Mesmo que tenha o apoio de imagens ali. Então, se torna aquilo uma atividade prazerosa... Para migrar para um livro é mais fácil do que migrar de uma tela de celular, que tem 1000 imagens e sons, para um livro que não tem nada, que é parado, né? Então você tem, vamos dizer, a porta de entrada um degrauzinho a mais. Um leitor, né? Para você crescer um leitor ativo, digamos assim. Eu sempre tentei fazer isso lá em casa, com as crianças. Fiz a assinatura da Turma da Mônica, eles podem acessar a minha biblioteca à vontade. Eles gostam? A minha filha gosta mais. Até quantos anos? Ela tá com 13, fez 13 agora. 13, e seu filho? Ele tá com 16. Ele já não curte, ele curte mais game. Mas agora ele tá tentando fazer um movimentozinho, já pegou uns mangás, que essa galera de 13 anos gosta de mangá, né, de 16, 17. Meus alunos de 16, 17 é tudo mangá. Só fala em mangá. Você conhece Shuriken? Cara, não conheço nada disso. Mas vamos lá que a gente desenha. Eles ontem estavam... Professor, você já viu não sei o quê? Eles falam japonês, né? Cara, não conheço, mas tudo bem. Que bom que você gosta. Que legal que você gosta. E aí ele pegou uns mangás meus lá pra ler, que eu não tenho muito mangá, mas eu tenho um ou outro lá mais relevante. Ele pegou, botou na mesinha de cabeceira dele lá, já é um bom começo. Mas eles desenham também? Não. A minha filha agora tá bem interessada, sabe? Pegando meus materiais. Um dia pegou minha aquarela. Pai, me presta aquarela. Você tem um grafite do 07? Pegou meus materiais lá. Pode pegar.
Pega, vai gastar. Isso é pra gastar mesmo. Ela tá mais nessa vibe aí. Mas não creio que vá seguir pra essa área profissional, não. Também nunca fiz questão. Eu sei que é um campo difícil, então tem que ser feliz no que você Quiser acha ser, que você né? Exatamente. Faz o que você gosta, o dinheiro depois vem no rastro. Verdade. É. E você falou de alunos, você tem um curso, né? Tem. Aqui Na verdade, tem 2 cursos. Aqui em Araroma? Não, um é em Araruama, físico, né? Que ficou fechado durante o fim do mundo aí, durante 2 anos. Fiquei fechado. Quase que eu quebrei. É isso que eu ia perguntar. Mas eu sou bom de... Eu sou um cara bem... Eu me adapto fácil. Então, rapidamente eu consegui me adaptar meu material em PDF. Consegui uma plataforma que eu podia transmitir as aulas online. E o aluno podia ver a correção. Então, rapidamente, 15, 20 dias eu já estava adaptado. Enquanto isso, eu fiquei fazendo as brincadeiras com os alunos lá. Foi uma época muito complicada, esse início de pandemia. Foi tudo complicado, mas o início as crianças ficaram muito chocadas. Você tem quantos alunos hoje? Tem um bocado. Porque eu tenho, como eu te falei, 2 cursos. Aqui o presencial, hoje devo ter uns 35, mais ou menos, por aí. Acho que isso. Mas eu tenho o curso online, que esse é Brasil, a nível Brasil. E esse é o aluno mais velho, né? Eu tenho alunos aí a faixa etária média 35 a 40. Gente, nunca é tarde, viu? Não, com certeza não. Nunca é tarde, maravilhoso. Eu tenho um aluno de 72 anos lá. Maneiríssimo. E ele tá empolgadaço, ele fica mandando os desenhos dele. Olha o professor que eu criei aqui. Mestre, me chama de mestre. Eu falei assim, meu Deus, fica até sem graça. Cara, que maneiro, ficou muito bom. E eles, assim, estão recuperando um pedacinho da vida deles, Mas entendeu? são pessoas que começaram, não sabia desenhar nada? Do zero, a maioria do zero. Porque tem método, é isso que eu... Porque muita gente fala assim, desenho é dom. Eu falo assim, não, desenho... Você pode chamar de talento. Né? Talento, né? Mas eu chamo mais de predisposição. Como eu te falei no começo da nossa conversa. Eu tinha aquele prazer de ficar ali desenhando. Você, quando tinha 5 anos, você desenhava pra caramba? Não desenhava nada. Eu também não. E aí? Cadê o dom? A diferença... Cadê Você persistiu para melhorar o desenho. E eu larguei o desenho de mão. Exatamente. O que acontece? Você provavelmente devia ter uma outra atividade na sua infância que te dava mais prazer do que desenhar. Mas você desenhava. Sim. Você fazia uns rabiscos, você mostrava para papai. Aqui, papai, que eu fiz, né? Olha, tia. Todo mundo desenhava igual com 5 anos. Com 6 anos também. 7 anos já começa... melhor. Essezinho aqui é bom de desenho. Esse aqui, olha como é. Por que esse cara é melhor do que aquele lá? É mágica? Não. Esse cara ficou ali mais... 3, 4 horas fazendo aquilo do que a outra que foi brincar de boneca ou foi jogar bola. Então, a atividade que dá prazer, você investe mais tempo nela. Essa é a minha teoria, tá? Não, mas é lógico, né? Eu não li isso no livro, não. Quanto mais tempo você passa fazendo aquilo, provavelmente você vai ter mais retorno... positivo. Melhor você vai ficando naquilo. Você naquilo. vai ficando bom naquilo. Por exemplo, eu sou um dos piores jogadores de futebol da minha geração. Eu considerado o mais pereba, mas eu ia jogar bola com a galera pra ficar junto com a galera. A gente ria muito. Eu ria muito da minha esperebice. Mas eu queria brincar com a galera. Mas chegava uma hora que eles continuavam lá na bola, assim, cara, agora pra mim já deu, já brinquei, já me diverti, vou lá desenhar. E eu ficava desenhando amarradão, fazendo minhas coisas, desenhando, aprendendo. E aquilo você vai aprendendo. Quando chega com 12, 13 anos, eu acho que vira uma chave. Por quê? Nessa idade, você começa a virar adolescente e muito autocrítico. Então você começa a comparar o seu desenho com o da revista. Você começa a comparar o seu desenho com o da televisão. E eu falo assim, acho que não é pra mim. Nessa hora aí que a gente perde o desenhista. O cara acha que não é pra mim, desiste. E esse caso que eu tô te relatando aqui, vou te dizer, 95% dos meus alunos contam essa história. Eu parei, sério? Eu gostava, eu tinha lá, sei lá, 15 anos eu parei. 16, o cara começa a desistir. Eu fui fazer outra coisa. E quem não desiste... Vira o profissional que fez aquele desenho que ele assistiu. É isso aí. Então, a minha teoria de que não existe dom é isso. Vou botar meu marido para esse curso aí. É predisposição e é mais ser turrão do que ter dom. É o cara assim, né? Eu vou conseguir. Que legal, eu vou conseguir. Eu vou melhorar. E até hoje eu não acho que meu desenho é grandes coisas, não. Eu tento melhorar sempre. Estou sempre estudando, estou sempre olhando... comprando livros de idade, vendo como eu posso melhorar, estudando todo dia. Eu desenho literalmente todos os dias. De domingo a domingo, todo dia. Mesmo se tiver um trabalho ou não? Assim, que eu digo assim, meu trabalho já... Não, um compromisso. Como o nosso aqui, né? Que eu tô aqui rabiscando enquanto a gente fala. Mas eu consigo dissociar, eu consigo falar e rabiscar. Mas eu desenho todo dia. Seja você não tem um compromisso... Mesmo que não seja profissionalmente, entendeu? Eu tô
De repente, tô lá domingo, pego meu sketchbook e vou fazer um desenho qualquer. Para poder, às vezes, vou tentar isso de um outro ângulo, vou ver como é que fica. Vamos tentar fazendo de baixo para cima, vamos iluminar essa cena desse jeito, vamos tentar uma chura diferente, vamos ver como é que esse cara faz uma torção de cabeça, como é que ele gira o tronco, vamos analisar. E você tentar se desafiar o tempo inteiro, não vai sempre no que é fácil. Porque é fácil, já é fácil. Então, vai tentar... Aqui, nessa história, eu tô tentando me desafiar o tempo inteiro, buscando ângulos diferentes. Essa mulher aqui, por exemplo, ó, eu ia botar ela correndo de vista de lado. Uhum. Aí eu falei assim, por que não tentar colocar ela de vista de costas com o escorço pra frente? Vamos tentar ver o que dá. Aí eu fiz uns esboços, ficou legal. Aí mexi, tinha um desafio extra, porque ela usa uma sainha transparente, assim, por cima da calça comprida. Isso aqui é uma calça uniforme, né? Mas como é uma alienígena, a roupa é diferente. Aí eu falei, como é que eu vou fazer agora o vestido dela passando aí? Eu consegui fazer um contorno assim. E acabei ficando satisfeito com o resultado. Mas é isso, é você tentar se desafiar o tempo inteiro para você flexionar músculos artísticos diferentes todos os dias, para que isso aí... É aí que vem o crescimento do artista, né? Você tentar coisas novas, né? Sempre coisas diferentes, não ficar fazendo sempre a mesma coisa. E aí, seus alunos, você tem aluno do Brasil todo? É, do Brasil todo. Do mundo inteiro, na verdade, né? Porque é online. Esse outro curso é na Hotmart. Uhum. Uma plataforma de curso, uma das maiores do Brasil. Acho que é uma das maiores do mundo. É bem grande lá, a Hotmart. E aí, você divulga. Quem tiver acesso ao link pode fazer. Eu tenho aluno do Canadá. Tem aluno da Bolívia? Uruguai, sei lá. Mas é brasileiro, mas mora lá. Mas viu o curso, comprou, tá lá amarradão. Então, e são todos, assim, mais adultos. Eu tenho 2 meninos lá, de 14... Ontem foi até engraçado. Ele mandou pra mim, tio não, professor. Esse não chama de tio, não. Tio chama aqui. Professor, olha só que queria mandar um negócio pra você ver aqui. Aí mandou ele teve um trabalho da escola e perguntaram quais eram as projetos do futuro dele. Ele quer ser desenhista. Aí ele falou que se inspira muito em Jack Kirby, que é o cara que criou o universo da Marvel, visualmente, e em mim. Eu botei pra minha esposa aqui, ó. Topar com o Jack Kirby, aí. Muito legal. Mas isso é muito, brincadeiras à parte, muito, muito bom, né? Gostoso, né? Gratificante, né? Você ser reconhecido. Muito legal. Esse carinho, né, que eles têm, né? E a gente nem se conhece, né? E aí no curso, a pessoa compra o curso e tem acesso a você também. É te mandar as coisas. Na verdade, sim. O curso, ele é... Eu como estou há 12 anos dando aula, eu já sei onde os problemas vão acontecer. Porque eles são recorrentes. Todo mundo erra mais ou menos a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Quando fui gravar as aulas do curso, eu tentei abordar de cercar para que eles não tivessem dúvidas. Mas se ainda tiverem dúvidas, eu criei um grupo secreto no Telegram. Uhum. E lá eu tô lá. Então, quando eles têm alguma dúvida relacionada ao curso, basta me marcar. Aí aciona lá no meu celular e eu vou lá, respondo aquela... Mas geralmente eles não têm dúvida pertinente relacionadas ao curso. É uma coisa mais assim, onde você comprou esse lápis? Essas coisas. Aliás, a coisa que mais me perguntam, que lápis você usa? Como se fosse o lápis, o autor da parada, e não a mão, né? Qual é o lápis que você está usando? Qualquer lápis. Se tiver a mão, você usa. E aqui você tem quase... Aqui são os 35, eu acho. De qual idade? Aqui são mais novinhos. Aqui eu tenho a média de 8 a 12, 13 anos. Mas tem adultos também, mas a média é assim, 8 a 13. Mas a maioria ainda é criança. São que crianças. Bom, né? Aqui são crianças. Que bom, já são os novos leitores. Mais ou menos, eles são novos desenhistas. Nem todos. Não, nem todos são leitores, não gostam. Muitas vezes eu pergunto coisas relacionadas ao mundo de quadrinhos e o pessoal não sabe o que é. Mas o desenho é livre ou desenho de quadrinhos? Eu criei o material didático, eu tenho umas apostilas que eles seguem lá, o passo a passo direitinho, mas não é chega lá, senta e desenha qualquer coisa. Uhum. Tem uma ordem, uma lógica para seguir. Tá, mas eu digo assim, mas é voltada para isso? Ou tipo assim, voltada para um desenho lá são... normal, flor? Não, flor não. Pássaros? Não, nem pássaro. Rosto, né? Nada disso. São personagens, são todos voltados para personagens. Então tem o estilo cartoon, que a gente pode dizer que tipo Turma da Mônica, desenhos animados. Tem o mangá, que é esse estilo mais de desenho japonês, que é de personagens com olhos grandões. E tem o comics, que é esse que eu tô dizendo aqui agora, que é a Marvel, DC, é o mais realista. Eu tenho esses 3 estilos. É comics. Comics? Esse você tem os 3? Tem os 3 estilos lá. E aí eles têm acesso a todos, né? E aí depois vai tendo um filtro, sim, eu prefiro esse, eu vou me aprofundar nesse? Depende da idade, por exemplo, eu não posso colocar uma criança de 8 anos para fazer isso aqui, não vai rolar. Então,
para 8 anos eu indico sim. fazer o cartoon. Quando eles têm 10, 11 anos, eles já têm uma habilidadezinha mais, uma sintonia fina para ir pro mangá. Então eu já deixo fazer também o mangá. Acima de 13, aí já pode tentar o comics. Desde que você não se frustre. Então eu não quero criar uma barreira para um novo ilustrador, entendeu? Tem que ser uma coisa que dê prazer a ele, para ele ou ela. Você dá esse curso tem quanto tempo? Que existe o curso? É 2010, né, que você começou? Tem 12 anos. E teve alguém que chegou com 8 anos e saiu desenhista, tipo assim, profissional? Não, porque não é profissionalizante. A ideia ali é ser um Não, pontapé. Mas eu já tenho alunos nossa, eu já tenho alunos que são arquitetos, tenho alunos que foram trabalhar com desenho industrial. Eu tenho aluno que é ilustrador. Tem 2 alunos que, inclusive, um é professor lá no curso, que são ilustradores, foram meus alunos. E estão trabalhando com desenho artístico hoje em dia. Mas fazer quadrinista? Não, um está trabalhando com pintura digital e o outro faz pintura mesmo, tradicional. E fazem quadrinhos também, se for necessário. Mas não são, assim, profissionais de quadrinhos como eu. Tipo assim, aí começou comigo e saiu e virou um profissional de quadrinhos, tem. Não de quadrinhos, mas de desenho. De desenho tem um monte. Na área, no campo do desenho, que é muito, como eu te falei, muito vasto, né? Quadrinho ainda não. Quadrinho não. Mas você acha que tem alguém lá que tem aptidão pra ser quadrinista, hoje em dia tá cedo pra falar. Muito cedo. Ainda bem, não sei se é a tara de todo mundo como é minha, não, de trabalhar com quadrinho. É muito trabalhoso. Isso aqui dá muito trabalho, dá pé. Lógico. Tem que gostar muito. Porque hoje, por exemplo, eu tava fazendo arte final antes de vir pra muito cá. Também. Depende. Cansa o pescoço, cansa. Né? Mas lá em casa eu desenho assim, ó. Eu não canso muito meu pescoço, não. Desenho mais inclinado. E aí quando eu fazer arte final, sim, eu tenho que inclinar um pouquinho mais o pescoço. Mas é um pouquinho dá trabalhoso, sabe? Então não é para todo mundo. Tem que gostar de fazer. Eu gosto de fazer isso. Me sinto prazer em fazer, entendeu? Por isso que eu faço. E trabalhando agora para os Estados Unidos, a remuneração é mais interessante do que aqui no Brasil. E você, nesses eventos que você participa, você conhece muita gente. Uhum. Você teve oportunidade de trabalho nesses eventos, assim? Já surgiu coisas? Não, assim, conseguir um trabalho novo. A gente vai nesses eventos para trabalhar. Aí a gente lá divulga o trabalho, vende o trabalho, conversa com um monte de gente, mas nunca surgiu, assim, uma parceria para fazer alguma coisa, não. Em evento, na verdade, não dá muito tempo, não. Porque é uma doideira, Você já foi algum? Não, só foi na Bienal. Mas a Bienal não tem isso. Bienal não tem quadrinhos. Mas os eventos de quadrinhos, eles tem muito. Esse que tem em São Paulo, a CCXP, que ficou 2 anos fechado também, vai voltar agora. Você não tem tempo pra fazer nada. Você trabalha o dia inteiro. Esse ano eu nem vou. Você não vou, não. Mas você trabalha. Na sua mesa, você conversa com as pessoas chegam lá, querem saber como é que eu trabalho, como é que aí você vai rabiscando, vai desenhando. Às vezes sim, mas às vezes não dá tempo de desenhar. É porque você fala o tempo. No final do evento você tá sem voz, você tá gripado, você tá detonado. Porque todo mundo quer saber da sua vida, né? Quer tipo conversar, assim, quer autógrafo, quer não sei o que, quer sentar. Como é que faz, como é que desenha, como é que é isso, como é que você cria, como é que você pinta. É legal, mas eu não vou, esse ano eu não vou, não. Eu decidi que você dá muito autógrafo pra essa galera aí? Pra galera dá, pra galera que gosta, né? E qual foi o primeiro que você foi? Primeiro grande evento que você foi? Foi a Bienal de Quadrinhos do Rio. Bienal não, Festival Internacional de Quadrinhos do Rio. Foi em 2011. E você já foi reconhecido de cara? Nada, assim? Não, eu não sou reconhecido. Não, você dá autógrafo, é lógico que é reconhecido, É por um nichozinho, não é nada assim tanto também, não. Mas não, eu tinha direito a um pedaço de uma mesa nesse evento que eu fui. Era um pedacinho de uma mesa. Aí, hoje a gente já tem mesa, né? Já vai com a mesa direitinho, arrumadinho. Um banner atrás, bem identificado. Mas o primeiro foi esse. E você lembra quando, tipo assim, a primeira pessoa te reconheceu pelo seu trabalho? Eu acho que foi nesse evento mesmo. Alguém que tinha visto alguma coisa. Porque o Salomão Ventura, quando eu lancei, ele foi vencedor de um concurso da Oi. A Oi estava lançando um aplicativo. Acho que é isso, um aplicativo com quadrinhos. Para ler no... O smartphone estava começando naquela época, né? Tava no iniciozinho. Então eles estavam tentando incrementar, colocar coisas. Eles estavam lançando um aplicativo de leitura de quadrinhos com quadrinhos autorais da própria Oi. Então eles fizeram um concurso para lançar novos personagens. E o Salomão Ventura ganhou. Aí acho que alguém
viu o Salomão Ventura no aplicativo e viu lá no evento. Acho que foi uma coisa assim, uma coincidência dessa. E foi por causa de eu ter ganhado esse concurso que eu decidi tocar a história. Na verdade, eu ia fazer só o prólogo, porque era um trabalho de pós-graduação. É o início da história. Tá. Tipo um iniciozinho. Um resumozinho. Um começo. Como tudo começou. Então, era a origem do Saci. Aí eu fiz uma pesquisa histórica, como é que era o relato da origem do Saci no relato oral, no início ainda da lenda, né? Então, a história do Saci é terrível. Nossa, não tem nada do que a gente lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, que é um cara bonzinho, que fica pegando... É uma coisa assim, é de terror mesmo. Aí, quando eu li aquilo, fazendo a pesquisa, eu disse, nossa, isso aqui dá uma história legal, hein? Dá um filme de terror isso aqui. Aí eu fiz o prólogo e tentei encaixar na história de Salomão Ventura e mandei lá para e ganhou. Aí eu fiquei felizão, porque a banca que analisou foram os meus heróis de infância, assim, uns caras, eu não adianta falar o nome que vocês não vão saber quem é, mas uns caras que eu admirava, assim, pô, o cara viu meu quadrinho, achou legal, quer saber? Vou continuar isso. E era um trabalho de pós-graduação, eu estava fazendo a pós-graduação em design e ilustração. Aí você podia fazer um trabalho teórico ou prático-teórico. Aí eu falei assim, vou fazer os dois, o teórico e o prático-teórico. Então eu pedi pro orientador se eu podia fazer uma história em quadrinhos. Ele foi o único que fez história em quadrinhos lá na turma. Aí eu falei, não, pode ser sim, legal, boa ideia, acho que ninguém tinha feito ainda. Aí eu peguei e juntei tudo isso. Eu juntei a necessidade de fazer um trabalho, um TCC, para poder pegar minha graduação, minha pós-graduação, o lance do concurso. E quando ganhou o concurso, uma coisa foi impulsionando a outra. Eu lancei um blog para poder publicar, na época era blog, né? Para poder publicar online o trabalho, para as pessoas começarem a conhecer já. Nem tinha Instagram na época, acho que não. E aí é que quando tudo aquilo começou a se movimentar, eu passei tive uma boa nota na pós. Falei, cara, vou fazer isso, vou lançar o meu quadrinho autoral, que eu nunca tinha lançado. Nunca tinha nem pensado em lançar autoral, não. E como os custos de gráfica foram ficando mais baratos com o tempo, né? Você antigamente nem pensava você chegar, você se autopublicar é uma coisa, nossa, hoje em dia é muito mais fácil. A tecnologia barateou muito para você chegar, eu quero lançar um livro. Beleza, dá para você lançar um livro. Agora dá para você lançar um quadrinho. Então, o mercado de quadrinho independente no Brasil é muito forte, porque tem muita gente se autopublicando, indo para esses eventos e tal, e daí conseguindo outras coisas. E foi aí que tudo começou, assim, essa bola de neve, de bola positiva, de fatores acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu lancei foi legal, o retorno foi bom, aí eu falei, fazer o segundo. Eu já fui meio audacioso, que eu não botei assim, no próximo número, Curupira. E não tinha nem história escrita ainda, mas agora eu tenho que fazer. Eu já botei ali, vai ter o número 2, aí eu comecei a já fazer o Curupira. Logo assim que eu lancei o número 1, já comecei a trabalhar a história, pensar a história do número 2. E no caso do Salomão Ventura, eu também faço os roteiros. Então, fui escrevendo a história. E eu tento sempre, nesses quadrinhos, fazer alguma coisa, uma referência a uma outra história. Tem sempre duas histórias acontecendo na revista. Uma na cara, que é o terror, a coisa gráfica, visual, e uma sub-história. No caso da história do Saci, é violência infantil. No caso do Curupira, é biopirataria. Então tem sempre a depredação das florestas. Então tem sempre um subtexto ali legal que eu tento colocar também, além do terror na cara, assim, do sangue espirrando. Mas aí, quando você fez essa pós, qual era o objetivo? Você queria fazer o quê da vida? A pós de ilustração, eu trabalhava com design. E eu só tinha a minha formação, como é que se pode... Era empírica, eu nunca tinha estudado. Eu nunca tinha estudado desenho. Aí quando minha esposa falou, vai ter uma pós de design e ilustração em Niterói. Aí eu falei, poxa, em Niterói, pertinho, né? De 15 dias. Eu falei, de repente, eu já tinha feito a pós em marketing. E era nesse mesmo esquema de 15 dias e deu para eu levar. Não pesou muito no meu dia a dia. Aí eu peguei as informações, aí vi o preço, legal, peguei, fiz. Trazer um pouco da teoria para o empirismo, para a prática, né? Foi essa a minha ideia. E foi super legal. Conheci muita gente boa. Uma das pessoas lá, uma menina que eu conheci lá, acabou sendo a professora de mangá aqui do curso, durante um bom tempo. E os caras... E foi bom também pro desenho, eles avaliaram o meu desenho. Eu nunca tinha tido meu desenho avaliado por profissionais. Então, tive contato com pessoas do mercado de ilustração.
E foi muito bom. E vai se levando reconhecimento, Foi né? muito positivo, foi muito bom. Essa pós em design e ilustração. E você acha que os artistas, né? Eles não têm valor no país? Eu acho que é complicado, né? De maneira geral, a gente tem... A cultura está sendo muito depredada, né? Nesse último governo aí foi causticante. Foi uma coisa realmente... você vê que a pessoa tem que lutar mesmo para poder trabalhar com aquilo. E, assim... É uma coisa que a pessoa faz por amor. Eu acredito aqui no Brasil. Infelizmente, você faz muito ainda por amor. E é uma coisa que dá grana, né? É uma coisa que gera imposto, que gera trabalho, que gera... E eu não, sinceramente, de chorar você ver a situação da cultura no Brasil como um todo. De ilustração, de modo geral, assim, acho... tem campo para crescer, poderia ter mais, né? Ter mais gente trabalhando com isso, mas eu vejo muito pouco incentivo. Então... É aquilo que eu falei no começo do nosso papo. Tem que gostar muito. E fora do país? Bem mais tranquilo. Tanto que eu trabalho lá para fora hoje em dia. Não, mas o reconhecimento é muito maior. Bem maior. Os grandes nomes que as pessoas citam no mercado são de fora. Americanos, franceses, belgas. Essa é cultura nossa também. Não é uma coisa que começou agora, lógico, né? Não, eu digo assim, não existe essa cultura de você começar a ler... Assim, o quadrinho desde pequeno, entendeu? Já teve mais. São raras as casas que têm isso. E você também não tem... Hoje a briga é muito desleal, né, com as outras mídias, tipo celular, streaming, diversos streaming, videogame, diversos. Então antes a gente não tinha essa briga tanto. O quadrinho acaba sendo um entretenimento barato e acessível, né? Tava em todos os lugares. Hoje em dia um celular, de repente, é muito mais atraente do que uma até o celular hoje é mais... Tem tudo, né? Então, a briga é um pouco desleal. Mas ajudaria, assim, algum tipo de... Não sei, não é incentivo, não digo financeira, bancária, o artista, não. Mas o incentivo cultural de berço mesmo, de você tentar fomentar a leitura de maneira mais... de base mesmo, sabe? Eu acho de cultura, né? Ter a cultura de levar aquilo pra casa. De levar aquilo pra casa, né? Isso. E você já trabalhou pra alguém? Tipo assim, que a pessoa limitou sua criação? Não. Inclusive, esse editor agora aqui é maravilhoso. Tudo que eu mando, ele acha, nossa, que maravilha, maravilhoso. Não precisa editar. Não mudei. Uma coisa que ele pediu pra eu mudar foi esse personagem aqui. Ele não pediu pra mudar, ele falou assim, o que você acha? Esse aqui, ó. Esse personagem aqui, ele tinha descrito ele pra mim como um cara careca e de pele prateada. Aí eu fiz assim, prateada. Aí ele mandou, nossa, maravilhoso, adorei. Mas o que você acha? O que você acha desse cara usar um capacete de samurai, nesse estilo assim, que eram bem complexos? Assim, tranquilo. A gente de vez em quando tira o capacete pra poder mostrar que a pele dele é prata, né? Porque senão fica muito difícil, porque o quadrinho esse aqui não é colorido, é preto e branco. Ah, tá. Aí eu fiz, nossa, maravilhoso. Então não tem interferência zero. Inclusive eu tô alterando um pouquinho o roteiro dele, tem algumas cenas que eu incluí, porque no roteiro não estavam claras. Então o meu papel é deixar a leitura o mais clara possível. Essa cena aqui, por exemplo, eu acrescentei. Era para ser só o cara aqui num central de comando falando alguma coisa lá, Aí eu falei assim, cara, como que o leitor vai saber que teve uma transição dessa cena para essa cena e a gente já tá dentro de uma base espacial, whatever aqui, se eu não mostrei pro leitor que é a base espacial. Ele tá, né? Então aqui eu tive que acrescentar esse quadro aqui para deixar a leitura mais fluida. Então eu tô interferindo um pouquinho, mas ele é ótimo, ele não, maravilhoso, tudo maravilhoso, tá ótimo. Então, mas já teve alguém que se complicou? Não. De interferir, de pedir pra trocar sempre? Não, porque eu me autopublico até então. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo um quadrinho contratado por uma terceira, uma editora. É a assim, primeira vez que você tá trabalhando pra fora, digamos pra assim. Fora, literalmente, né? Pra fora. Fora do país e sem ser coisa sua. Porque não tem mercado aqui. Quem vai te contratar? Não tem, não existe a produção nacional de quadrinhos. Só tem o autor independente, tem o Maurício de Souza e tem os gringos. Não tem o mercado, ninguém te contrata. As pessoas só o Maurício de Souza, né? Verdade. Só o Maurício de Souza. Aí os caras assim, cara, como é que eu faço para uma editora me contratar você? Não sei. Que editora? Não existe. Não existe. As editoras que trabalham aqui, eles trazem o material de fora.
É Marvel, é DC, é tudo pronto, mastigado. Eles só traduzem aqui. Não faz nada. Tá pronto, só traduz e Nada. imprime. Nem a capa é feita aqui. Nada, é tudo pronto. Vem pronto, traduz e imprime. Aí você está esperando alguém te contratar, isso não vai acontecer. Ou você se autopublica, como eu faço, como a maioria de nós faz, ou você vai trabalhar para lá. Para aí depois pode ser que seu quadrinho seja publicado aqui, importado de lá. Agora, você produzir aqui para ser impresso e distribuído aqui, não vai rolar. Desiste. Se autopublica. Eu falo isso pra ele. Cara, não desiste. Muita gente me pergunta isso. Como você faz para ser contratado por uma editora? Você me conta depois, se você descobrir por quê. Nunca fui? Não existe. Não tem, nunca fui, nem nunca serei, porque não existe. Não existe esse mercado. No Brasil não tem. Como é que pode, né? O Brasil acaba dando muita importância pro que é de fora, né? E o que já vem pronto, cara. Não, tem vários artistas, né? Que poderiam ser aproveitados fazendo coisas talvez mais baratas pro país e que ia dar um fomento aí pra gente fora. Com cara de Brasil, né? A gente só consome Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, todos americanos. Até só tem. Os assim, conhecido. Não tem. Tem os caras criam heróis brasileiros, mas é aquele nicho ali, não atinge. Não existe assim, a nível Homem-Aranha. Mas também a cultura brasileira não é a cultura do herói, né? A cultura americana é a cultura do herói. A cultura brasileira não é a cultura. Aí não tem. O herói aqui é o malandro, é o cara que se safa bem. Esse que é o herói aqui. Não tem. O super-herói aqui é o Capitão Nascimento. O mais próximo de um herói aqui que eu lembro é isso. Capitão Nascimento. Verdade, né? Não tem. Mas acho que o povo também não tem nem tempo de imaginar muita coisa, né? Não dá tempo, né, cara? A realidade já é chocante o suficiente, né? Mas você quer ver, a Argentina, por exemplo, tem um mercado de quadrinhos para adulto. Novamente, é quadrinho para adulto, não no sentido de quadrinho de sexo. Quadrinho com temática adulta. Sim. Temática adulta, política, jornalismo, enfim. Ficção científica. Muito, muito aquecido. O mercado deles é muito bom. E é um mercado argentino, feito por argentinos para argentinos. Então, é isso que falta aqui, né? Mas lá tem essa cultura, né? Todo mundo lê quadrinho. Não é vergonha um homem de 40 anos pegar uma revista para ler. Uma mulher de 35 pegar uma revista que lê. No Japão também tem essa cultura do quadrinho. Todo mundo lê quadrinho. Todo mundo lê. Tem quadrinho para todas as faixas etárias e todo mundo lê. Então, como você falou, cultural. Mas é cultural e preconceituoso, sabia? Tem, muita preconceito. Não, mas eu vou falar por eu mesma. Meu marido adora ver Naruto. Eu falo assim, você não tá entendendo nada, gente. Eu nunca mas ele gosta, né? O pessoal adora o Naruto. Eu não sei nada do Naruto. É só uma falha no currículo. Não, mas é cultura nossa mesmo. O Brasil, infelizmente, né? Porque acaba cortando essa parte, né, da imaginação. Porque acaba sendo leve, né, o quadrinho, né, quando é uma coisa que você fica imerso ali na história e fica leve, você consegue, né, levar e tal. E a gente, infelizmente, é triste não ter essa cultura. Não tem, infelizmente. E tem muita gente trabalhando no Brasil para os Estados Unidos. Muitos. É um mercado muito bom. Assim, a galera trabalha aqui, faz os quadrinhos aqui pra lá, pra Marvel, pra DC, ganha um dinheirinho legal, são bem remunerados, tem vários, é muito. E aí as histórias deles são publicadas aqui através da importação. Vem em inglês, são traduzidos para o português, e aí chega a ser irônico, né? Mas acontece. E esse trabalho, já tem quanto tempo? Esse que você tá fazendo agora? Esse eu comecei... Hoje é quarta, quinta? Hoje é quinta-feira. Comecei sábado, esse aqui. Já tem 4 páginas prontas aqui, tem 2 páginas finalizadas lá no computador. Eu achava que você ia falar, tem um mês. Não, um mês eu terminei outra revista que eu já mandei pra ele, já até publicou. E já tá apertado o tempo? Tá, porque isso aqui, o que aconteceu aqui? Aqui ele não era o artista original dessa história, só que o outro cara que ele contratou lá na gringa, um americano, o cara não deu conta. E aí ele ficou, ele já tinha feito o pré-lançamento, vamos dizer assim, avisou que ia lançar, ele ficou em calças curtas lá. Aí ele viu que eu trabalho relativamente rápido, desenho rápido, 1 página por dia, mais ou menos. Aí eu falei, cara, você quer pegar... Assim, eu vou fazer o seguinte, para dar conta dele publicar essa revista, ele vai dividir a história em 2. Então o cara vai fazer metade de uma história e eu vou fazer a outra metade para ele fechar o caderno e dar tempo de imprimir a revista. Eu falei, cara, eu pego, manda aí. Aí ele mandou o roteiro, semana passada...
Sábado eu fiz isso aqui que você falou que era uma miniatura, né? Que a gente chama de thumbnails. Fiz as thumbnails, mandei para ele aprovou as thumbnails, aí eu já comecei a desenhar. Já do domingo eu já fiz essa página. A primeira página, aliás, eu não fiz aqui no papel, eu fiz digital, porque ela tinha muito preto. E aí a página com muito preto, ou você gasta muito nanquinho, ou você suja muito a sua mão com grafite. Uhum. Então eu já fiz direto no computador. Porque era preto, na verdade eu desenhei com branco, eu não desenhei com preto, entendeu? É uma cena de estrelas, uma paisagem do espaço sideral, assim. Então eu fiz um fundo preto e fui desenhando com branco por cima, que são as estrelas. Aí eu já fiz no digital e já mandei pra ele já. E quando que você tem que entregar? Então, ele falou que eu tinha que entregar isso no final do mês, mas eu falei, cara, não vai dar pro final do mês, porque final do mês é... Segunda-feira, terça-feira, né? Não, mas eu já avisei ele, que não... eu até entrego, mas eu não quero fazer um trabalho porcaria, eu quero fazer um negócio direito. Então, eu falei assim, ó, esse tá dando mais trabalho do que a outra revista que eu mandei pra ele, por causa desses cenários aqui. É muito, muito complexo. Isso aqui eu não tenho de onde olhar isso, vem dentro da minha cachola. Então, cada maquinazinha dessa aqui eu tenho que inventar. Mas é isso, aí cada detalhezinho, isso aqui não existe nada, não tem um modelo de onde eu tirar. Então, cada detalhezinho eu tenho que pensar, botar no papel, ver se ficou bom, acertar, apagar. É uma vista de baixo de uma coisa que não existe. É complexo. Isso aí você fez em um dia? Essa página? Essa página foi um dia, mais ou menos, que aí depois na verdade, eu faço aqui primeiro a miniatura, depois eu faço a ampliação, acho que foi um dia. Mais ou menos. Algumas horas. Depois eu faço a digitalização e aí a arte final lá no computador. Aí você vai mandando página por página pra ele, pra adiantar logo o processo dele lá, né? Página por página. Hoje eu mandei 2 páginas já pra ele, lá, 2 prontas. Aí ele vai já... Aí diminui um pouco, tal. É. Dimensiona. Paga, né? Estamos aqui pra, né? Ah, você manda... Ele manda um PayPal pro amigo aí, eu fico mais feliz pra desenhar as próximas páginas. É por página? Cobro por página, porque assim fica mais seguro, né, pros dois, né? Ele tem a segurança de que eu não vou atrasar e eu tenho a segurança que ele não vai dar calote. Mas gringo não dá calote, não. Você já levou calote? Não, você nunca trabalhou por fora? Não, calote não, mas já tive assim algumas... podia ter sido mais hábil na negociação, vamos dizer assim. Mas não, calote não, nunca levei não. Aí levou prejuízo, né? Digamos assim. Prejuízo, Podia ter rendido mais o trabalho. Mas esse aqui não, esse aqui eu fui esperto. Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos por página. Eu te mando a página, você manda o dinheirinho, eu mando a página, manda o dinheirinho. Vai dar tudo certo, continuamos amigos. Aí você mandou 2 páginas pra ele? Hoje eu já mandei 2 já. Amanhã eu devo mandar mais uma, talvez. Eu tenho que esboçar essa e finalizar essa. Manda uma, ele manda e vai terminando. E aí a gente vai terminando. Essas aqui são só 12 páginas, rapidinho eu vou terminar. E aí já tenho outra, já o roteiro já chegou. E aí a ideia com essa editora é eu firmar com eles, fazer uma programação anual. Ah, de outra ideia, outra quadrinhos, história. Na verdade, eu sou responsável por uma série que já entrou no segundo número. A primeira eu já fiz, já imprimiu, já entregou, já está vendendo lá nos Estados Unidos. Eu não tenho ela ainda, que ele vai mandar para mim pelo correio, mas eu tenho ela digital, né, que eu fiz. Mas está vendendo lá. Aí ele já mandou o roteiro da segunda edição dessa história. Tá. Aí que você vai fazer de novo. Já até comecei, mas eu parei porque essa aqui era a emergência. Aí eu parei aquela, vim para essa para, né, matar a emergência dele. Acabando essa aqui, eu volto para de lá. São 21 páginas. 20 mais capa. E aí ele já está em programação para mais 2. Aí a ideia é a gente ficar nessa... E você não ganha porcentagem da venda, não? A gente está conversando sobre isso aí. Porcentagem nos lucros. Também estamos falando sobre isso aí. Uma porcentagem. Ajuda, né? Na verdade, isso não é obrigado. Você é pago para desenhar. Não tem necessariamente... É mais uma cortesia dele que ofereceu de ganhar alguma coisa nos lucros. Já as grandes editoras têm essa política já de royalties. Então você faz, por exemplo, para quem desenha, vamos dizer, Homem-Aranha, é bom, porque tem um royalty grande, tem um royalty alto. De tudo, né? Quem desenha... mais relacionado à história mesmo. Tá. Então, se aquilo vendeu bem, você vai ter uma porcentagem sobre aquilo. Se você vendeu pouco, a porcentagem é menor. Mas essas são as grandes editoras. Essa editora que eu estou trabalhando é pequenininha. Então, é mais uma cortesia do editor do que uma obrigatoriedade. Essa primeira edição, né, que já saiu, vendeu quantos exemplares? Não sei. Eu não sei nada sobre isso, assim. Da parte...
Mas você não teve nem curiosidade? Tipo assim, caraca, quantos foram, acho que, né, não sei. Vou até perguntar pra ele, uma boa, tá interessante. Ele de vez em quando diz, já estamos em tal loja, tal lugar, já mandando Não, mas é porque, né, tipo assim, cara, vendemos quanto, né? Não é vou nem por perguntar. situação de dinheiro, não, monetário, não. Não perguntei mesmo. Curiosidade. Vou perguntar. Perguntarei hoje. E aí, quantos nós já vendemos? Quantos você já vendeu? Eu não, né? Porque eu sou... Não, mas é seu, né? Tipo assim, é como se fosse um filho, né? A gente chama que a arte é como se fosse um filho. Vamos ver. Perguntar pra ele hoje de noite. Se ele me diz. Ele diz, ele não é de caô, não. Não é enjoado. Não é não. Não é artista. Gringo, gente boa. E, Gico, o que você falaria pra essa galera? Primeiro, né, pras crianças. Se criança for assistir. O que você diria pra uma criança que gosta de desenho? Gosta de rabiscar? Eu diria para se divertir fazendo isso. Se é uma coisa que gosta de fazer, se diverte fazendo isso, então continua fazendo. Se você se diverte fazendo isso, larga o celular um pouquinho. Ou então, olha o celular só para tirar ideia e larga ele de lado um pouquinho. Porque o celular é um poço de tempo. Aquilo ali, quando você... A gente mesmo, eu tenho me policiando às vezes, porque eu trabalho muito com o Instagram. Para mim é uma ferramenta de trabalho mesmo. E quase eu não vejo nada, sabe? Eu não sou de ficar olhando rede social. Facebook, séculos que eu não vejo. Às vezes até tem gente que manda mensagem lá, eu não respondi porque eu não vou lá. Agora, às vezes eu me pego assim, ó. Vendo nada. Assim, olha que tempo perdido que eu tô aqui olhando isso. Eu tenho que usar aquilo para trabalho. Pegou, postou, respondeu as mensagens dos clientes, acabou, guarda. Porque senão você se perde, é um poço de tempo aquilo ali. Então, Isso é criança... pro adulto, né? É criança que não trabalha. E fica lá vendo desenho, não sei o que. É legal, mas se puder, dá uma, né, dividir um pouquinho o tempo e... Se gosta de desenhar, como você falou, se gosta de desenhar, então desenha. Eu falo isso para os meus alunos, cara, pega e desenha. Aí, quando é muito pequenininho, que vai lá procurar, o pai ou a mãe vai procurar o curso. Ele adora desenhar. Geralmente os pais acham que as crianças são os melhores desenhistas do mundo. Ele desenha muito, ele adora desenhar. Cara, então, ó, fala o seguinte, tá 5 anos, 4 anos, dá papel, dá lápis, compra gibi, deixa bem à vontade, deixa ele brincar de desenho. Porque é essa hora de brincar de desenho, se divertir desenhando. Mais para frente, se ele continuar com esse interesse, aí a gente dá um direcionamento técnico, passa as técnicas de esboço, desenho, profundidade, taraná, iluminação. Agora deixa só brincar de desenho. Então é isso que eu falaria, se uma criança gosta de desenhar, tá vendo aí as imagens também, gostou, olha que legal que ele faz, quer fazer isso também, começa só rabiscando mesmo, desenhando, criando seus personagens em casa. Já tá muito bom. E pro adolescente? Se o adolescente, ele passou aquela chave que eu falei... Sai o telefone também. O telefone sai pra todas as idades. Sai adulto também. Larga essa desgraça desse telefone. Desliga de noite. Olha, quando eu faço isso, eu desligo. Não sei se você desliga o telefone. Pum, vai fazer outra coisa. Vai ler um livro, vai ler um quadrinho. Eu leio todo dia também. Outra coisa que eu faço todo dia é ler. Eu leio todo dia. Livro, quadrinhos, sempre tô lendo. Porque também você tem que alimentar, né, a fornalha. As ideias não vêm do nada, né? Elas são uma mixagem de tudo que você viu, leu, ouviu na vida inteira. Aquilo forma um caldeirão cultural que fica ali fervilhando, blum, 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 e de repente surge uma ideia. Não é que você vai ter a grande ideia, vai ser o cara que... Mas te ajuda a ter. Não tem mais ideia original, na verdade. Todas as histórias já foram contadas. Existe agora formas diferentes de contar a mesma história. Todas as histórias já foram contadas, não tem como você inventar uma história 100% inédita. Não vai ter. Sempre vai ter, mas parece com tal coisa. Mas lembra não sei o quê. Porque sim, porque as histórias já foram, desde a Bíblia, as histórias já foram contadas. A gente escolhe uma maneira diferente de contar uma história de um ângulo novo. Ninguém contou desse ângulo aqui. O Salomão Ventura, ninguém tinha feito, até fazer aquela história, ninguém tinha feito um investigador paranormal que falasse de folclore brasileiro. Era inédito. Mas já tinha gente que tinha falado de folclore, já tinha gente que tinha falado de terror. Então, encontra a sua maneira aí. Você que é adolescente, está começando a ter aquelas ideias, aqueles lampejos de ideia para criar um personagem. Tenta achar um ângulo novo para uma coisa. Não vai fazer um Naruto com a faixa azul em vez de vermelha. Se é que a faixa do Naruto é vermelha. Faz uma coisa diferente. Busca uma coisa, um ângulo novo para contar uma história velha, entendeu? Isso é uma ideia. E não desanima, né? Se você vê que o seu não desanima, traço, não. né? Porque eu desanimo também, às vezes, assim, podia ter ficado melhor. Mas assim, amanhã você tenta de novo. Não desiste, não. Insiste, porque é a insistência, a persistência que vai fazer o profissional. E pro adulto que, infelizmente, desistiu? Eu diria que desenho
pro rapaz ou pra moça aí que já passou dos 18, dos 20 anos, né? Que desenho não é futebol e desenho não é balé. Você pode continuar desenhando o resto da sua vida. Tem um desenhista famoso chamado Will Eisner. Ele é o criador de um personagem chamado Spirits. Hoje o maior prêmio de quadrinhos chama Eisner Awards, que é em homenagem a ele. O Will Eisner morreu com 90 anos na prancheta desenhando. Então, quer dizer, se você não tiver alguma coisa que te impeça de sentar para desenhar, uma doença grave, enfim, você pode desenhar o resto da vida. Então, o meu primeiro quadrinho, Salomão Ventura, eu lancei, tinha 40 anos. Já era casado, já tinha filho. Eu lancei o quadrinho. Nunca é tarde, então. Não é, eu acho que não. Nunca é tarde para aprender e nunca é Para tarde começar, para recomeçar. Recomeçar, né? Para quem desenhava e parou. Recomeça. Por que parou? Hoje mesmo estava falando com um cara lá, era meu sonho. Eu falei, por que não transforma o seu sonho numa realidade? É um cara que deve ter uns 35, 40 anos. Mas eu já tenho, não sei o que, eu trabalho, não tenho tempo. Gente, esse papo é velho, mais velho que andar para frente. Eu sou o cara mais sem tempo que eu conheço e eu tô aqui fazendo essas coisas todas. Eu faço de tudo, eu cuido da casa, eu desenho, eu presto serviço para a empresa, cuido dos filhos. E o tempo a gente não tem, ninguém tem tempo, a gente faz tempo. Você faz tempo para desenhar, você faz tempo para fazer, faz tempo para namorar, faz um tempo para estudar desenho. Se você quiser, né? Quando Se você quer, então fica botando empecilho, você mesmo está se sabotando, então não tem nada para te falar. Se você mesmo está dizendo que você não pode, então, cara, você tem que ser a primeira pessoa que tem que se incentivar e não te colocar para baixo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você, cara, isso aí todo mundo tem, cara. Você não é especial, não. Todo mundo não tem tempo. Então, cara, se é uma coisa que você acha, é o meu sonho, é um sonho realizável. Agora, meu sonho é ir para a Lua. É um pouquinho mais difícil, pode ser que dê, né? Agora já até, mas é um pouquinho mais complicado. Meu sonho é desenhar. Dá para realizar, não é tão impossível assim, né? Começa. Pega um papel, um lápis, vai. Para quem perdeu, para quem parou, recomeça. Para quem não sabe, começa. Se quiser, começa. Exatamente, tá aí. Olha, não é caro, não é difícil. Olha aqui, olha o que eu estou usando. Um lápis, papel, que parece uma cartolina, que você pode comprar em papelaria, borracha. Muitos reclamam, não tem equipamento. Mas que equipamento? É só desenhar, cara. Só desenhar, só começar. Para de botar problema. E para de botar empecilho e começa. E se quiser fazer o meu curso, vai ser um prazer te receber por lá. E você tem alguma frase, alguma coisa que você leva assim para sua vida? Tem uma do Chaplin que é muito legal, que é o êxito não é, a insistência leva ao êxito. Então, insistir, persiste que você vai conseguir. Não desiste, né? Fica ali, martela que vai dar certo. Não desiste. A primeira sinal de dificuldade, você, não, vou fazer outra coisa, aí não. Semana mesmo tinha um aluno lá no curso, professor, esse aqui é muito difícil. Aí você vai fazer, vai desistir? Vai largar o do curso, porque tem que passar a apostila, tem que passar esse exercício aí. Você vai desistir? Não, vou fazer. Tá. Se for a primeira coisa que você chegou aqui, que você achou difícil, você vai desistir, então não vai rolar. Desenho não é fácil. Não é uma coisa simples. Eu não estou dizendo com isso tudo aqui que é fácil, tá? Porque parece, o cara tá falando aqui, molezinha eu consigo tirar de letra. Não é não. É difícil. Tem que estudar vários fundamentos de várias coisas. Tem desenho técnico, tem perspectiva, que não é fácil de aprender. Anatomia, complicado. Narrativa gráfica, aquilo que a gente conversou aqui sobre como contar uma história. Nada disso é fácil de aprender. Não é uma coisa simples. Mas tem técnica. Se aprende. Basta você ter insistência, persistência, gostar de fazer aquilo ali e vai rolar. Também não estou dizendo que todo mundo vai ficar o melhor desenhista do mundo, não, tá? Tem níveis diferentes de desenho. Profissionalmente tem isso. Você vai, eu gosto mais desse cara do que desse cara. Esse cara faz isso de uma maneira que esse aqui não consegue tão bem. E tudo bem, tem espaço para todo mundo. Tem desenhistas de quadrinhos adultos que fazem desenho extremamente infantil, contando uma história. Tem um quadrinho chamado Mouse. Foi até motivo de sair no Jornal Nacional recentemente. O Mouse é um quadrinho que relata a experiência do pai do autor num campo de concentração em Auschwitz. E aí ele fez esse quadrinho relatando a vida do pai dele, que foi horrível. O quadrinho é extremamente chocante. E os desenhos são feitos com ratos, gatos. Os ratos representam os judeus, os gatos representam
os alemães, acho que os americanos são cachorros, são desenhos assim, de bichinho. E o quadrinho é muito pesado. Assim, a realidade, né? Porque é a realidade de Auschwitz ali, que é o que os judeus passaram ali. E aí, esse desenho simples, né? Contando essa história terrível. E foi motivo acabando, né, fechando o gancho aí, que o Jornal Nacional falou que eles proibiram em algumas escolas nos Estados Unidos de usarem ter biblioteca. O resultado foi que no dia seguinte a explosão de vendas do negócio esgotou a tiragem, porque todo mundo não queria comprar. Muito bom, né? Proíbe mesmo que vai dar certo. Proíbe mais, né? Aí que vende. Foi muito bom. E Gico, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Bom, eu tô no Instagram, Desenhando com Gico. É só botar underline, Desenhando com o Gico. Tô no Facebook também, no Gico HQ, que é o nome do meu curso. Tô no YouTube, tem um canal no YouTube que fala de quadrinhos antigos e tem muita aulinha de desenho grátis lá. Para quem gosta, quiser umas dicas de desenho, aí pega o celular para ver. Tem muita aula gratuita lá, dicas de desenho. Vai na televisão, né? Pode ver na televisão ver. Eu tô em HD agora, que eu mudei o equipamento, então tá bem bonito. E falo de quadrinhos clássicos. Então, se você que é fã do Homem de Ferro lá e quer saber de onde o Homem de Ferro surgiu, qual foi o quadrinho que publicou o Homem de Ferro pela primeira vez, então quadrinhos da década de 60, da década de 70, faça esse resgate histórico dos quadrinhos e mostra as histórias de onde eles vieram. Então você vai ver ali as histórias mesmo, impressas, né? Eu tiro foto de tudo, mostro. Faço esse Museu dos Quadrinhos, o programa chama Museu dos Quadrinhos. Todo domingo tem um programinha novo no YouTube. E a aulinha. O canal, qual é o nome? Gico HQ. Gico HQ. HQ é de história em quadrinhos. Uhum. Tô lá, tô nesses lugares aí. O pessoal pode te encontrar onde quiser, te mandar mensagem, fácil ligar. De achar. Pode, manda direct ou lá, no curso, né? Onde é o seu curso? O curso aqui, para quem é de Araruama, é ali no shopping, a gente chama aqui de Shopping Azul, né? Mas o nome correto é Center Shopping, sala 211. Do lado da prefeitura. Do lado da prefeitura. É que a prefeitura de Araruama não tem nome, gente. É do lado de alguma coisa. Do lado de alguma coisa, na rota. Inclusive, como. Na época, tinha uma tirinha que eu fazia no Facebook chamado Araruamices. Nunca mais republiquei isso, que era engraçado que eu pegava essas particularidades da cidade e transformava em charges. Então tem uma charge que é assim, onde que fica o seu escritório? O cara perguntando pro outro. Ah, você não tem a rua do Itaú? Você entra na rua do Itaú, pega na rua da Taco, você dobra lá. Isso, cara, foi muito compartilhado, porque a galera se identificava muito, né, com essa... O nome era Araruamices, as coisas que... Tipo, outra coisa que o pessoal fala muito assim, como é que é... Como é que o pessoal... Esqueci agora do que é o que... aqui tem um Foi o primeiro que eu fiz. Foi o primeiro que eu fiz. Eu sou danada. Mas tem vários né? Tem o Não, tem E do por bairro aqui. E tem o quando o cara acha aquilo um absurdo. E vai diminuindo. Aí depois olha lá, acho que tem lá no Facebook, Araruamices, tem muitas piadinhas. O curso é no Center Shopping, né? E o Hotmart, na Hotmart. Mas é direto lá, tipo assim, tem gente direto, se a pessoa quiser ir lá, como é que é? Não vai ter, vai ser uma frustração. Você pode ir lá para olhar, porque todo de vidro, então é bem bonito, cheio de personagens e tal, é bem decorado. Mas como eu tô muito agarrado de tempo com tudo que eu faço, né? Eu só tô indo lá para dar aula. Então não tô lá. E as aulas são quando? Hoje, as turmas que estão em funcionamento, porque a gente está fazendo essa migração do digital novamente para o presencial. Então, eu tenho funcionado agora a turma de segunda, terça e quarta, de 6 às 8. E estou abrindo turmas novas, que quem deve dar aula é o professor Marcelo, quinta, sexta e sábado. Quinta e sexta também de 6 às 8, e sábado vai ser de manhã. Essas turmas não estão em funcionamento ainda, tá? Estamos aguardando chegar... Se o pessoal quiser ir lá, nesses dias de aula, pode chegar e ver como é que funciona. Tem gente que chega lá, pô, mas já vim aqui 96 vezes, não te acha. Você nem vai achar, porque eu tô trabalhando em outro lugar. Eu só chego aqui para dar aula e vou embora para trabalhar mais um bocadinho. Não vai me achar. Outra moça lá ficou zangada comigo. Eu vim aqui, nunca tem ninguém. Eu sei. Eu também não tô aqui não, eu só venho aqui para trabalhar. Não venho aqui para ficar aqui olhando. Porque também não adianta botar muitas turmas. Porque você também não tem o tempo, né? Não tem o tempo e não tem a procura para todos os horários. Não é assim tão procurado. Então, não tem como a escola preencher de manhã, de tarde. De manhã, os alunos são muito pequenininhos. De tarde, eles estão na escola. Então, eles só vão para o curso depois da escola. Por isso que eu botei esse horário da noite. Que eles vão para a escola, lancham e vai para o curso de desenho. É assim. Eu já experimentei botar aula na parte da manhã e não rola. Não tem quórum, não tem... Então, pessoal, se quiser, ou vai para a rede social...
Ou vai lá no dia do curso, você vai Manda atrás no de Gico lá. zap, vê lá, ou vai lá no curso, vai lá, que é bem bonito o lugar. A gente lá tira foto, pede pra entrar pra tirar foto. É cheio de personagens, bem decorado, bem bacana. Acho que com esse estilo, né, vamos dizer, de decoração e esse estilo de curso, não tem nada parecido aqui na região. Eu não conheço, pelo menos. Gico, muito obrigada mais uma Eu vez. que agradeço. Boa sorte. Desculpa trazer bagunça Não, pra cá. Acabei que nem rabisquei muito, né? Só fiz 2 quadrinhos. Desculpa nada, eu tô impressionada. Vou voltar pra casa pra terminar. Sucesso aí no seu projeto, e que Valeu. mais editoras te busquem e que o pessoal tenha essa cultura, né, aqui no país, de poder pegar mais livros e dar mais histórias em quadrinho para as crianças serem futuros leitores de quadrinhos e livros. Ou autores também, quem sabe. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.